Todo verdadeiro cristão deve andar como Jesus andou. Você já ouviu falar isso? Não? Ouvirá então aqui neste vídeo. Vamos trabalhar sobre esse tema. Você já é inscrito nesse canal? Não? Então me ajuda aí, meu irmão. Por favor, se inscreve aqui rapidinho antes da gente entrar no vídeo. Se inscreve aqui rapidinho, ative aí o sininho, deixa o seu like, que aí você vai estar abençoando o meu trabalho e o meu trabalho vai abençoar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas que receberão, serão impactadas com essa mensagem, tá ok? Eu conto com a tua ajuda, conto com a tua colaboração e vamos aí ao nosso vídeo. Todo verdadeiro cristão deve andar como Jesus andou. Isso aí é algo que nós temos que estar, sabe, no sangue. Tem que estar na mente, tem que estar no coração, tem que estar palpitante aí. Porque esse é o nosso propósito. Se somos chamados para ser discípulos de alguém, é porque no propósito do discipulado, o objetivo final do discipulado será sempre fazer de você uma pessoa semelhante ou igual, por que não dizer, à pessoa que você segue como discípulo, ok? Então, se queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus, se queremos ser verdadeiros cristãos, no significado da palavra conforme apresenta no livro de Atos, se queremos ser isso, nós precisamos andar como Jesus andou. Em 1 João, capítulo de número 2, versículos 5 e o versículo de número 6, nos diz assim a palavra: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. O verdadeiro cristão, ele deve andar como Jesus andou. Jesus, ele revelou durante todo o tempo, que por onde ele andou, por tudo que ele fez, a pessoa de Jesus, ela revelava a pessoa de Deus. A pessoa de Jesus revelava a pessoa de Deus. E aí, eu vou citar um versículo aqui bem mais incisivo, mas eu quero reforçar para você o entendimento desse revelar a pessoa de Deus, né? Que não é mágica, não é nada disso. Veja bem, Jesus revelou a pessoa de Deus, Jesus revelou Deus. E você precisa, eu preciso, nós precisamos revelar a pessoa de Deus. Como assim, pastor? Veja, Efésios capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos que ser imitadores de Deus como filhos amados. Paulo vem e escreve também à igreja de Corinto, reforçando, dizendo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Tá? Imitadores. Então, se você imitar a Cristo, assim como Cristo revelou a Deus, você também revelará através da tua vida a pessoa de Deus. Jesus revelou a natureza de Deus. João, capítulo de número 10, no versículo 30. Eu e o Pai somos um. 31. Os judeus pegaram então outra vez as pedras para o apedrejar. E disse-lhe Jesus: muitas obras boas da parte de meu Pai vos tenho mostrado. Por qual destas obras ides apedrejar-me? Como Jesus se coloca. É essa a essência desta mensagem que eu quero tirar para você e para mim, para o nosso aprendizado, para que a gente possa nos aperfeiçoarmos a cada dia como verdadeiros cristãos, tá? Eu e o Pai somos um. Jesus revelava através da sua vida, através dos seus ensinamentos, a pessoa de Deus. Porque ele revelava a natureza de Deus. E que natureza é essa? A natureza divina, a natureza espiritual. Querido, espiritual. Veja no versículo 33, ainda no texto que nós estamos lendo, que diz assim: responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa
que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia e porque, sendo tu homem, te fazes Deus. Que maravilha, não é? Então ele revelava a pessoa de Deus que o queriam condenar através da palavra que ele ensinava, da revelação que ele transmitia para aqueles homens. Aliás, se você observar e estudar o Evangelho com riqueza de detalhes, o que você vai observar é que o que incomodava aos judeus, tá? Aos judeus, não aos romanos, aos judeus, não era o fato de Jesus estar criando uma nova religião, não era o fato dele estar pregando heresia, que ele está curando, dele estar arrebanhando a multidão. Não era isso, no fundo, na essência, que incomodava os judeus. O que incomodava os judeus é que os judeus percebiam nele, isso é uma opinião minha, tá? Que os judeus percebiam nele que ele estava se revelando como Deus, tá? Ele não estava só dizendo que era filho do Pai, ele estava se revelando, porque quem olhava para ele via nele a pessoa de Deus, e por ver nele a pessoa de Deus, as pessoas o seguiam. Outra coisa que Jesus revelou, também o poder de Deus. Tá? Então, primeira coisa, revelar a natureza de Deus. Tá? Revelar a natureza de Deus. A segunda coisa é revelar o poder de Deus. Marcos, capítulo de número 4, versículos 39 até o versículo 41. E diz assim a palavra de Deus. Versículo 39. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E cessou o vento e fez-se grande bonança. Então lhes perguntou: por que sois assim tímidos? Ainda não tendes fé? Encheram-se de grande temor e diziam uns aos outros: quem porventura é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem viu essa cena, quem estava assistindo isso, ficaram atônitos de ver o poder de Deus sendo manifestado através de Jesus, e aquele grande fenômeno aconteceu segundo a ordem que foi ministrada por Jesus. Então eles ficaram assustados e curiosos. Meu Deus, quem é este? Porque eles não sabiam, eles não viram, não tinham visto ainda alguém manifestar o poder de Deus daquela maneira como Jesus havia manifestado. Jesus, quando fez o que fez lá, ele tinha um propósito. E o propósito era o propósito do Pai. Então, o que eu quero lhe dizer é que o poder de Deus ele vai se manifestar na tua vida quando você abrir a tua boca para manifestar este poder de acordo com a vontade e o querer de Deus. Porque quer manifestar o poder de Deus? Busca primeiro saber qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Deus manifestou o poder dele através de Jesus, mas segundo a vontade dele. Pai, afasta de mim este cálice. Mas a vontade de Deus era que ele passasse por aquele sacrifício, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não é isso que diz a palavra? Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira é essa? É uma maneira que é incomensurável. É uma maneira que eu e você nós não somos capazes de amar, porque eu e você nós somos comedores de feijão e arroz. Né? Não somos seres divinos e espirituais. Né? Não somos deuses. Nós somos seres humanos e pecadores. Então, como pecadores e seres humanos, nós temos as nossas falhas, as nossas fraquezas. Mas é preciso que você busque. As pessoas precisam ver, de alguma maneira, em algum momento, o poder de Deus sendo manifestado através da tua vida, porque essa é a vontade de Deus. O próprio Jesus disse isso. Ele virou para os discípulos e falou: olha, se tiverdes fé, obras maiores do que essas que eu fiz,
vocês vão fazer. Depende de quem? Depende de você. Depende da tua fé. Depende de você verdadeiramente andar como Jesus andou. Ser um verdadeiro imitador de Cristo. Ser um verdadeiro cristão. E lembra da frase que eu abri aqui. Todo verdadeiro cristão, ele deve andar como Jesus andou. Jesus, ele revelou a sua relação filial, a relação de pai e filho com o Pai, com o Criador, com o Deus eterno e todo soberano. É claro, eu já até falei aqui no meu explanar, mas eu quero citar e eu quero pedir para você ler, né? O João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glórias a Deus. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa. Jesus Cristo, ele revela que eu sou filho. Né? Eu sou filho. Você pode ver que no momento mais crucial do sumo sacerdote, quando está interrogando, né, que ele rasga suas vestes, faz toda aquela cena, né, de raiva e tal, é o momento em que Jesus revela isso para ele. Tu és o Filho de Deus? E tu disseste que eu sou Deus. Então Jesus é quem ele é. Ele se revelou. Ele revela Deus, a pessoa de Deus. Ele revelou a pessoa de Deus. E então ele vem revelando a natureza de Deus. Ele revela o poder de Deus. E ele revela qual é a sua relação com Deus. A sua relação com Deus. Amém? Amém. Como você tem se revelado às pessoas? Como você tem se revelado à humanidade, ao mundo? Como você tem se revelado aos seus vizinhos, seus colegas de trabalho, seus colegas de escola, colegas de curso, aos seus, enfim, as pessoas que se aproximam de você, os teus amigos, colegas de clube, como você tem se apresentado, como as pessoas têm te percebido, como elas têm visto você. Quais têm sido os seus passos? Quais têm sido os seus passos? Os seus passos têm sido os teus passos ou os teus passos têm sido os passos de Jesus? Aquele que está em Cristo, aquele que está em Cristo, está nele, tá? Também deve andar como ele andou. É o que disse a palavra para mim, para você. Como você tem andado? O que você tem revelado de Deus para a humanidade? Amém? Glórias a Deus.